Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. Segunda-feira, 13 de julho de 2020. Tema: o que é a morte para o crente? Texto básico, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 ao 10. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que é a morte para você? Para algumas pessoas, é o fim de todas as coisas, pois a vida se resume no aqui e agora. Mas será que a nossa existência são apenas alguns anos, sendo que há os que vivem apenas alguns dias ou horas, enquanto alguns ultrapassam os 100 anos? Podemos conviver melhor ou pior com ela, mas não se pode evitá-la. Pode-se aceitar a sua inevitabilidade e olhá-la de frente, ou pode-se negá-la, fugir dela e imaginar que não pensar na morte possa fazer com que ela deixe de acontecer com você ou com sua família. Mas o fato é que todos nós estamos programados para nascer, crescer e morrer. Revista super interessante. Esta é uma realidade para toda a humanidade, não importando a cor, a classe social ou a condição intelectual. Há quem reaja com revolta diante da realidade da morte e quem fique completamente desolado. Mas em nosso texto, Paulo está falando sobre este assunto e mostrando como os crentes devem encarar a realidade da morte, pois diante dela temos uma esperança que deve ser consoladora. Vejamos o que Paulo nos ensina. O que temos da parte de Deus, no versículo 1? Um edifício. O que é preciso acontecer para termos um edifício? É necessário que a casa deste tabernáculo se desfaça. Paulo está fazendo uma comparação do tabernáculo do Antigo Testamento que deu lugar ao templo. O tabernáculo era uma tenda que era montada e desmontada durante a peregrinação no deserto, até que chegou o momento em que o tabernáculo deu lugar ao templo, que não mudaria mais. Assim se dará conosco, pois hoje temos um corpo
que é transitório devido à corrupção do pecado, que baixando à sepultura se desfaz, mas Deus nos dará um corpo glorioso, incorruptível. É por isso que Paulo começa dizendo que sabemos, isto é, não somente ele, Paulo, mas todos os crentes têm esta certeza no coração. De igual maneira, Jó, diante do seu corpo carregado de chagas, proclama: depois, revestido deste meu corpo de sua pele, em minha carne verei a Deus. Jó 19, 26. Que esperança gloriosa, consoladora, pois seremos revestidos de nossa habitação celestial. Você tem esta certeza no seu coração? Esta gloriosa esperança deve encher o seu coração. Conforme o versículo 5, o que Deus nos outorgou? O penhor do Espírito. Alguém poderia perguntar a Paulo: como você pode ter certeza de que Deus lhe dará um corpo glorioso e incorruptível? Paulo poderia responder: para ter esta certeza, Deus me deu o seu Espírito. Este é o argumento de Paulo, que Deus nos preparou para isso, a fim de termos a certeza no coração através do seu Espírito. Com isso, Paulo está dizendo que o Espírito de Deus que habita em nós é a garantia que temos do cumprimento desta esperança. É por isso que ele disse: sabemos, pois todos os crentes têm a convicção no coração pelo Espírito Santo. Assim, esta convicção nos leva a ter sempre bom ânimo. Devemos estar sempre confiantes, mesmo diante de tribulações. Versículo 6. Nesse período de pandemia, você tem tido bom ânimo pela presença do Espírito Santo em seu coração? O que Paulo prefere no versículo 8? Deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que isso ensina sobre a morte do crente? Que ao morrer, ele está com o Senhor. Foi o que ocorreu com Lázaro na parábola contada por Jesus. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, isto é, para a presença de Deus. O desejo de Paulo tem uma razão de ser, pois habitar com o Senhor é incomparavelmente melhor do que qualquer situação aqui. Filipenses 1, 23. Esta esperança é consoladora para nós, pois podemos ser confortados diante da perda de um ente querido e também nós, se tivermos diante de uma enfermidade grave, podemos ter esta certeza. Você tem sido consolado por esta esperança? Para que devemos nos esforçar? Versículo 9. Para sermos agradáveis a Deus. O que é ser agradáveis? É esforçar para fazermos toda a vontade de Deus. Paulo está dizendo que se nós temos a esperança que enche o nosso coração diante da morte, devemos viver de modo que agrademos a Deus, fazendo a sua vontade. É por isso que, ao terminar o assunto da ressurreição no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Assim, Paulo nos mostra que a esperança é motivadora para o serviço. Você tem tido motivação para ser agradável ao Senhor? A esperança que temos diante da morte deve nos levar
a isso. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Descoberta da cura para o coronavírus. Orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar para que haja consciência sobre o problema, para que se evite a propagação do vírus. E por aqueles que já estão enfrentando as consequências por morte ou enfermidade. Orar pelo nosso país e outros países. Orar pela Igreja do Senhor em todo o mundo. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que assim seja. Amém.